Muito boa noite, pessoal! Boa noite, boa noite, boa noite! Vamos lá, todo mundo chegando! Deixa eu ajeitar aqui para vocês me enxergarem melhor. Aí! Como é que estão todos para esse encontro maravilhoso, delicioso que teremos agora? Muito bem, aqui é Jomar Mesquita, para aqueles que ainda não me conhecem. Esse é mais um evento da Mimulus Digital, esse novo braço da Mimulus, que veio para somar a escola de dança, que veio para somar a companhia de dança. Muito boa noite para todos vocês. Deixa eu colocar meu fone de ouvido aqui. Vocês estão me escutando? Faz um joinha assim, ó, para me falar se estão me escutando direitinho. Isso! Eu já tinha... Sofia, é você com esse nome de Ederson, Sofia? Tá querendo se disfarçar, Sofia? Tudo beleza? Muito bem, pessoal. Só vou acender mais uma luzinha aqui para ficar mais bonitinho, tá? Um segundo. Pronto, agora eu fico mais bonitinho aqui. Então, esse encontro delicioso que a gente combinou aqui, né? Esse encontro marcado com alguns convidados especialíssimos que eu já gostaria de agradecer muito a participação, não é não? Luiz Dalazen, que já está aí conosco, Evandro Paz, João Carlos Ramos, Ricardo Garcia, Vitor Costa, Sara Lage, que vai falar um pouquinho das danças de competição também. Deixa eu explicar para vocês como vai funcionar. Eu já configurei aqui para que todos entrem com o microfone desligado. Então, alguém, inclusive, eu acabei de notar que deve ter ligado o microfone. Deixe o microfone desativado. Os convidados, quando forem falar, né, eles, obviamente, vão abrir o microfone. E aqueles que tiverem perguntas, eu peço que escrevam no bate-papo, escrevam as perguntas aí, que aí eu vou organizando de forma que a maior parte, se não todas, pelo menos a maior parte das perguntas possam ser respondidas, ok? Aquelas que não forem respondidas hoje, não se preocupem, que depois a gente pode responder diretamente para vocês, responder diretamente lá no grupo do Telegram. Aliás, quem não entrou ainda no grupo do Telegram, por favor, entre, porque lá vai ser um excelente canal de comunicação para a gente vai divulgar em primeira mão lá no Telegram os nossos próximos eventos. Vamos mandar informações exclusivas para quem estiver lá no grupo do Telegram. Ok? Muito bem, então vamos ter um bate-papo gostoso sobre curiosidades e história das danças de salão. Eu vou fazer uma breve introdução aqui de como vai funcionar e vou passar a palavra para o nosso primeiro convidado, né? Nós vamos fazer um percorrido pelo continente americano hoje. Então, eu vou começar falando rapidamente para vocês sobre danças norte-americanas, algumas curiosidades, algumas coisas importantes das danças norte-americanas. Em seguida, eu vou passando a palavra para os seguintes, né? Luiz Dalazen vai fazer uma provocação geral que ele propôs, eu achei maravilhosa. Aí nós vamos descendo, vamos passar pela América Central com Ricardo Garcia, vamos chegar no Brasil com Evandro Paz e João Carlos Ramos, e finalmente desceremos lá para a Argentina com Vitor Costa, que está chegando aí, está terminando uma aula e já está chegando para participar aqui conosco, ok? Cada um vai ter um tempo combinado para colocar aí as suas curiosidades, os recortes que preferiram fazer, né, em relação a esse gênero de dança, né, que eu propus que cada um falasse sobre, né? E vamos ter um tempo determinado para cada um deles. A maioria vai dividir o tempo, vai falar numa primeira parte, depois vai voltar numa segunda parte.
ok? Muito bem, então. Quando a gente fala de história da dança de salão, e como eu disse, do continente americano, por que continente americano? Porque todas essas danças de salão que a gente pratica hoje, se a gente vai a um baile, todas elas têm um ponto em comum principal. Todas elas nasceram, surgiram aqui no continente americano. Né? Como resultado de quê? Como resultado da fusão das danças europeias com as danças africanas. A cultura europeia e a cultura africana, claro, tiveram outras influências também, sim, mas principalmente a cultura europeia e a cultura africana, aqui no continente americano, né, o colonizador europeu e os escravos africanos, em diferentes pontos da América, fizeram surgir essas músicas maravilhosas, essas danças maravilhosas que a gente pratica hoje. Quando a gente vai a um baile, todas elas tiveram esse ponto em comum. Né? E muitos outros pontos em comum também a gente pode notar, independente se a gente está falando de tango, de lindy hop, swing, de salsa, de forró, de samba, não importa. Né? E começando então lá da América do Norte, as danças norte-americanas, a primeira dança norte-americana de salão que surgiu no formato que a gente conhece hoje e que permanece viva até hoje é o lindy hop. E qual que é a grande importância do lindy hop? O lindy hop ele influenciou praticamente todas as outras danças de salão. Ele introduziu nas danças de salão, por exemplo, os movimentos acrobáticos. Então, se você chega no samba hoje e faz um movimento acrobático, faz uma pegada, como alguns chamam, isso teve início lá no lindy hop. O lindy hop que deu o pontapé inicial, lá no final da década de 20, início da década de 30, para a introdução de movimentos aéreos, como eles chamavam, aerial steps, né? Nas danças de salão. Então, quando a gente utiliza, até mesmo no tango, um movimento acrobático, numa coreografia, pode ter certeza que, direto ou indiretamente, teve ligação com o lindy hop. Outra coisa muito interessante que o lindy hop introduziu, né, nesse universo das danças de salão, o lindy hop introduziu o breakaway. O que é o breakaway? É o momento em que o casal se desconecta, né, e cada um vai improvisar, independente de condução. Isso não existia antes. Até então, a dama, né, a conduzida, ela ficava o tempo inteiro conectada com o cavaleiro, seguindo a condução dele. O lindy hop vem e introduz esse momento que eles se separam, há uma desconexão, e a conduzida, então, ela tem a liberdade de improvisar. O improviso está na raiz do swing, está na raiz do jazz. Por isso ele surge, né, com o lindy hop. E esses momentos de improviso, eles vão depois aparecer, né? Na salsa é a hora que o casal se separa e vão fazer os shines. É a hora que no samba o casal se separa, vai fazer uma trança e cada um vai brincar, vai improvisar, vai sambar no pé e depois vai se conectar novamente e ela vai continuar seguindo, né, dialogando com a condução dele. Então são algumas curiosidades das danças norte-americanas que têm uma importância muito grande por terem influenciado as outras danças de salão. E agora, então, eu passo a palavra, a gente vai nesse bate-bola hoje, gostoso, assim, rapidinho. Eu passo a palavra para o meu amigo Luiz Dalazen, que é um cara, eu arriscaria dizer, um cara atualmente que dos mais cultos, que detém um conhecimento dos mais amplos nesse universo das danças de salão, que transita pela coreografia, pelo ensino, né, por diversos lugares que um professor de dança de salão pode transitar. Para ele, então, continuar com essa breve introdução bem lúdica que eu dei aqui, que eu fiz aqui. É com você, Luiz! Vai lá, vai em frente. Pô, show de bola, Gilmar. Obrigado, gente. Que honra poder estar aqui compartilhando com vocês esse bate-papo tão gostoso, né? E tão rico de pensar a história das danças a dois, né? Primeiro, obrigado pelo convite, Gilmar. Meu nome é Luiz Dalazen, sou de Curitiba. Me considero um pesquisador das danças a dois mesmo. Pratico elas há mais de 20 anos. Eu gosto de dizer o momento que eu me encantei com elas, né? Eu fui impactado ou afetado por elas em algum momento. E quando o Gilmar me convidou para falar sobre história, eu fiquei bem reflexivo, mas eu queria muito compartilhar com vocês esse momento do que eu entendo por dessa história, né? Algo que muito me motivou desde o momento que eu comecei a dançar a dois, que eu comecei a dançar pelas danças a dois, foi qual foi o marco zero. Não sei se isso incomoda vocês como incomoda a mim, mas eu fico muito interessado em saber em que momento da história da humanidade um corpo resolveu se encostar em outro corpo para ser feliz junto, né?
tão interessante a gente refletir sobre isso, porque o resultado de nós estarmos aqui hoje, nesse grupo tão incrível de pessoas querendo parar uma parte do seu dia para estudar isso, foi graças a algum indivíduo que resolveu, em algum momento dessa história, que isso seria algo muito interessante de acontecer. E esse lugar me interessa demais quanto pesquisador hoje, porque talvez quando a gente reflete sobre o que essas pessoas, o que esses indivíduos, de que espécie eles eram, se colocaram nessa condição de deixa eu encostar em ti, vamos ser felizes junto, que é a maneira como eu gosto de definir dança de salão hoje. Sempre quando alguém me pergunta o que é dança de salão, a minha definição na ponta da língua é um corpo se encostando em outro corpo para ser feliz junto. O como a gente vai fazer isso? Vamos conversar aqui que a gente decide um caminho para isso acontecer, né? E daí aí a gente vai refletindo sobre diversos questionamentos do que isso acarreta. Como começou isso? Tinha música, não tinha? Como é que essas pessoas se encostavam, né? Porque aí a gente vai voltando tudo antes, porque antes dessas histórias todas como a gente conhece, esse lugar dessa felicidade me atrai pra caramba, assim. Então eu gostaria muito de fazer essa indagação, essa provocação com vocês, de o quanto que a gente se conecta nesse lugar. E hoje, como docente, como pesquisador, é esse lugar que eu volto a estimular nas pessoas que desejam aprender a dançar, que muito antes da técnica, muito antes do ritmo, muito antes do repertório do movimento, existe esse querer estar junto. E daí eu pergunto para vocês, vocês têm noção no momento da vida de vocês, quando vocês foram impactados por isso? Vocês conseguem relembrar esse marco zero da história de vocês? Porque eu acredito que quando a gente se conecta nesse lugar, as coisas começam a fazer muito sentido. E caem-se muitos paradigmas que a gente mesmo constrói para dificultar o nosso processo de aprendizagem nesse lugar, né? Porque quando a gente se coloca nesse ponto de pensar que, no fim das contas, nada mais é do que eu querer me encostar em outro corpo para achar alguma maneira de ser feliz. Aí a gente começa a reconstruir uma história, e em vez da gente ficar buscando maneiras de achar empecilhos para ela acontecer. Porque tudo isso foi ocasionando. Me interessa muito esse lugar que o Jomar já começou a introduzir, esse lugar do fato do ser popular, né? Isso nasceu do povo. Então, historicamente, quando vocês forem analisar os livros, forem analisar os artigos, existem muitos equívocos históricos nesse lugar, porque normalmente quem fazia e quem realizava isso lá na base não era quem escrevia. Que essas pessoas não estavam preocupadas com isso naquele momento. Elas estavam preocupadas simplesmente de viver, porque isso fazia parte da vida delas. Todas as danças a dois, como a gente conhece, de alguma maneira estão conectadas à história do lugar onde elas nasceram. E isso é muito significante. E quem que escrevia, quem que gerava essa história era quem observava. Então, se a gente for analisar muitos fragmentos de artigos publicados sobre história, é sempre a visão de alguém de quem fazia, que poucas vezes a pessoa que executava era perguntada, né? Por que que você está fazendo isso? Porque naquele momento, naquele lugar de fala, isso não acontecia. Então, eu juro que eu não gostaria de, nesse primeiro momento, trazer mais respostas para vocês, mas deixar essa indagação de que vamos pensar história com essas reflexões de que nunca, em todas elas que a gente for conhecer, tem esse eixo comum de que sempre foi um momento de felicidade de alguém que resolveu se encostar um corpo com alguém que tinha alguma memória de afeto, que ela tinha sido afetada de alguma forma, que a fez realizar isso. E tudo isso culminou essa gama gigantesca de informações que a gente tem hoje, que a gente pratica nesses lugares de ensino onde a dança acontece, que podem ser escolas ou não, porque eu acho que talvez essa seja a grande beleza das danças de salão, porque ela não acontece somente no ambiente escolar, né? Que é uma coisa que sempre me questiona muito, né? Por que que eu preciso só aprender a dançar na escola? Talvez a gente não esteja tão certo nisso. Existe um historiador muito forte da antropologia que fala que essas danças populares, de alguma maneira, elas permeiam o estudo acadêmico, que gera tudo isso que nós estamos discutindo, mas existe uma linha lá embaixo do povo que a continua executando sem muita consciência, que continua mantendo a essência desse lugar de fala que eu trouxe para vocês lá no começo. Desse corpo que em algum momento se encostou em outro corpo e só quis ser feliz, não importando o que se fazia, mas sim buscando esse lugar, que talvez seja isso que nos conecta a esse lugar de fala hoje, do porquê que a gente busca ou porquê que os nossos alunos buscam isso. Assim. Fiquem com essas indagações aí, porque eu quero ouvir que essas pessoas vêm para falar desse lugar aí. Obrigado, gente. Maravilha, Luiz, maravilha!
Isso é história, pessoal. E quando a gente fala de história, a gente está falando para quem é profissional de dança, a gente está falando para quem quer ser profissional de dança, a gente está falando para você que adora dançar por lazer, por prazer, por hobby. Né? Porque quando você entende de história, quando você reflete sobre isso, você adquire mais propriedade, você se apropria daquela dança, você entende os porquês do movimento e aí você se apaixona ainda mais por ela. Não? Bom, eu comecei lá na América do Norte, o Luiz fez essa reflexão maravilhosa, geral, e agora a gente desce para a América Central. Olha só, eu queria, antes da gente passar para o Ricardo Garcia, olha que maravilha, nós estamos com 78 pessoas aqui nesse encontro, olha que delícia. Na verdade, a gente tinha, né, interessados, a gente tem interessados, pessoas que buscaram o link, falaram, eu quero participar, muito mais de 100. Né? Só que alguns é aquela história, acaba que na hora furam, então estão atrasados. Né? Então a gente até cedeu um pouquinho o limite de 100, porque a gente sabia que haveria essa quebra. Mas olha que legal, estamos aqui com 78 pessoas. Eu queria já agradecer muitíssimo a participação de vocês, muito, muito mesmo, por estarem aqui conosco. Vamos lá então, Ricardo Garcia, cadê você, Ricardo? Pode falar conosco, aí de São Paulo, a palavra é sua. Deixa eu abrir seu microfone aqui, ó. Vai lá, Ricardo, tá aberto. Boa noite, Gilmar. Muito boa noite a todos, aos meus colegas, professores, ao público que está assistindo aí. É um grande prazer participar dessa iniciativa. Espero que seja a primeira de muitas, porque realmente é um projeto muito legal. E eu queria pegar o gancho do Luiz aí, que falou umas coisas muito legais, sobre essa coisa de como as danças vão surgindo e vão se transformando, esse organismo vivo, né, que é a dança, a cultura em geral. E tem muito a ver com a própria história da salsa, né, já que eu estou aqui para falar um pouco desse universo. A salsa é um ritmo que, primeiro, que tem muito na sua raiz esse elemento também que o Luiz colocou aí, da vontade de ser feliz. Eu acho que os ritmos latinos em geral, né? Mas a salsa em especial, ela tem muito essa característica, essa busca pela felicidade, essa exaltação da felicidade, né? Seja às vezes no lado afetivo, amoroso, seja no lado social, da identificação cultural. É um ritmo, é um gênero de música e de dança que busca muito, está muito associado ao prazer, né? Essa que é a verdade. E ela tem um início muito interessante, né? Que tem também tudo a ver com essa coisa de querer encostar em outro corpo, como o Luiz colocou de uma forma muito legal. As primeiras manifestações que a gente tem de dança aqui na América aconteceram em Cuba, como muitas outras coisas aconteceram inicialmente em Cuba, para depois acontecerem em outros lugares da América. Isso tinha uma razão de ser, porque quando os espanhóis chegaram aqui, o primeiro lugar que foi colonizado foi ali mesmo na região da América Central, do Caribe, depois a colonização foi se estendendo. Então, também as danças europeias, as danças de corte, né, chamadas danças de corte, chegaram na América aqui, primeiro em Cuba, para depois se espalhar para outros lugares da América. E como quase todas as danças de par, a salsa também tem a sua raiz na contradança, né, nas contradanças da corte europeia, da corte francesa, inglesa. E assim começou essa história de se dançar em Cuba, a princípio com uma influência da colonização branca e, em paralelo, com um outro elemento que vai acontecendo depois, que é a cultura que vem com os escravos, né, para a América também. Mas essa cultura de dança social, inicialmente, ela não era de casal, ela era danças coletivas, né? Chamada também danças de figuras. A gente está muito acostumado a ver em filmes, né? Essas danças de corte mesmo, né? E o que acontecia? Os jovens da sociedade cubana, eles tomaram contato com a valsa, que era uma dança que se dançava de frente um para o outro, não mais lado a lado, como eram nas danças de corte, segurando só na mão. Então, os jovens, influenciados pelo sucesso que a valsa estava fazendo, eles começaram em Cuba, querer dançar aquilo que para eles era a contradança, né? já adquirindo uma certa popularidade ali em Cuba. Eles começaram, que não eram bobos, a
querer dançarem juntos, em casal, abraçados, de frente um para o outro, né? E desse elemento que vem a ser chamado de dança, e logo em seguida dançom, né? Que foi durante muito tempo o ritmo mais popular em Cuba e está diretamente ligado à raiz de várias danças, da própria salsa, do cha-cha-cha, do mambo. A gente vê passos de dançom refletidos em várias outras danças, até no próprio samba. Enfim, é uma dança que surge na América como a primeira dança de par e que vem a ser a raiz que depois se desenvolve no que a gente vai conhecer lá para frente, como salsa, mambo, cha-cha-cha, bolero. A grosso modo, a gente poderia dizer até que o dançom é um bolero sem letra, porque era uma música instrumental, mas também está fortemente ligado à raiz do bolero. E basicamente isso surge de onde? Surge dessa vontade aí de encostar um corpo no outro. Claro que encostar com certas ressalvas, inclusive quando essa dança começou a ser praticada em Cuba, existia uma preocupação de manter uma certa distância, principalmente na região da pelvis, né, do homem em relação à mulher. Então, existia um cuidado, assim, era uma novidade ainda dançar abraçado. Mas a salsa surge nesse contexto. Depois, a dança vai sofrendo diversas outras influências, tanto a música quanto a dança, né? E vai se transformando numa linha aí de evolução muito interessante e que vai se ligar diretamente à cultura, à identificação cultural do fato de ser latino, né? A salsa acaba virando ela acaba adquirindo uma grande representatividade da identificação latina, da cultura do que é ser latino. E, de novo, muito associada a esse elemento aí da felicidade, da busca pelo prazer ou da exaltação do prazer, seja na forma de tocar, seja na forma de dançar. E esse é um aspecto bastante interessante da gênese da salsa, né? E, bom, eu vou passar a bola para o próximo convidado, porque eu também estou super afim de ouvir. Maravilha, Ricardo. Vamos para o convidado. Maravilha, Ricardo. Depois o Ricardo vai voltar a falar. E agora eu queria escutar. Nós vamos fazer uma pequena interrupção nessa viagem que estamos fazendo para a gente falar um pouquinho de danças de competição, onde as danças de competição se inserem, né, nesse universo histórico. Então, eu queria passar a palavra para Sara Lage. Sara, pode falar para a gente, por favor? Sara, que é daqui de Belo Horizonte, que trabalha com as danças de competição. Explica para a gente onde que as danças de competição... O que são, rapidamente, né? 5 minutinhos para você, para falar, tem que ser desafio. 5 minutinhos para falar o que são as danças de competição, para quem ainda não sabe, e onde que elas se inserem nas danças de salão. Se você não completar, não tem problema, depois você vai voltar com mais 5 minutinhos. Tá, eu já tentei falar em 1 hora e não consegui. Vamos ver se em 5 vai dessa vez. Primeiro, boa noite a todo mundo. Muito obrigada, Jomar, pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho, de mais pessoas conhecerem sobre as danças de competição. As danças de competição são as danças de salão, né, que são feitas de forma competitiva e que têm se esportivizado ao longo do século XX e continuando esse processo ainda no século XXI. Então, o Jomar até, né, brincou comigo, perguntou quando que iniciou, né, realmente esse processo de formatação das danças de salão. E eu acredito que o impulsionamento inicial foi com a volta dos Jogos Olímpicos, né? Os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna foi em 1896, final do século XIX. Então, ali no início do século XX, já iniciou, né, vários países da Europa se unindo, vários professores se unindo para que a dança fosse codificada, né, e fosse
normatizada, né, formalizada. Então, foi criado sílabos, né, inclusive, a gente tem 2 livros, que são, a gente chama de bíblias, que a gente segue os livros, e nesses 2 livros, cada um deles contempla um estilo das danças de competição. Né? Um estilo são as danças standards, que tem a valsa inglesa, que é uma valsa mais lenta, a valsa vienense, que foi a percussora, né, das danças de salão, do modo como a gente conhece hoje. Foi a primeira vez que o cavalheiro pôde envolver a dama, né, como o Ricardo estava falando, que antes as danças de corte podia se pegar só na mão e ainda tinha que ter luva, né, não podia tocar o seu par. Então, a valsa vienense, o slow foxtrot, o quick step e o tango internacional, que tem a mesma origem do tango argentino, mas que foi desenvolvido nos salões europeus. E o livro de standard ele foi desenvolvido por um inglês, o Alex Moore, e ele foi escrito por Alex Moore, né? Mas com vários dançarinos da época, grandes dançarinos da Europa, se reunindo para discutir qual que era a melhor maneira de fazer tal passo, né? Como que você faz? Então, essa discussão durou 25 anos, de 1911 até o livro ser lançado em 1936. E nós temos as danças latinas, que compõem o samba internacional, da mesma forma que o tango internacional, o samba internacional, ele tem a mesma origem do samba que, né, aqui no Brasil, que foi levado para os salões europeus, e como foi desenvolvido em outro lugar, né, a gente tem uma mesma base, mas a forma de fazer, né, alguns passos que foram evoluídos depois são diferentes. Então, além do samba internacional, temos a rumba, o cha-cha-cha, o passo doble e o jive. Então, nessa década de 20, né, com essa todos esses professores, né, se reunindo para discutir a melhor forma de se dançar, como que eles iriam normatizar isso para as competições, né, eles viram a necessidade de se formar uma federação internacional. Então, a primeira federação internacional que a gente tem é justamente no ano do lançamento do livro de danças standard, que foi em 1936. E ela durou 20 anos. Foi até 1956. Teve uma ruptura dessa federação por causa da Segunda Guerra Mundial. Os países, né, estavam com dificuldades e foi, né, nesse momento que eles fizeram essa ruptura. Bom, tentei, não sei se eu consegui. Vamos lá, maravilha, Sara. Você ia falar mais alguma coisa? Pode falar. Não, então, que aí a segunda parte, né, que cada um vai ter depois, vai ser com a nova federação que foi criada depois de 1956. Aí eu continuo a minha fala. E as danças de competição, elas tiveram uma importância muito grande também no momento da história das danças de salão, que a gente depois vai, né, nos próximos encontros, detalhar mais, que num momento que eu chamo de hibernação das danças de salão. As danças esportivas, elas tiveram um papel importante por trazer crianças jovens para as danças de salão, né? Trazer essas pessoas que não se interessavam naquele momento, né? O atrativo era exatamente a competição, né? Continuamos, então, esse percorrido, agora chegamos no Brasil. E aí, falando em Brasil, falando em samba, falando em danças brasileiras, temos que falar de João Carlos Ramos, que está aí falando conosco do Rio de Janeiro. Cadê você, João Carlos? Fala pra gente um pouquinho do samba, João. Espera aí que eu vou ativar seu microfone aqui, rapaz. Cadê? Deixa eu ativar o microfone do João aqui. Microfone do João... É com você, João, pode falar. Beleza. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Jomar.
Vamos lá. Eu pensei de falar um pouco do ressurgimento da gafieira, né? De como se deu essa explosão da dança de salão aqui no Rio de Janeiro, né? No início da década de 80, né? Consequentemente, a partir daí, para o Brasil inteiro. Não sei se não sei se é para falar de samba de gafieira. Eu não sei. Vou falar de uma coisa que eu acho que é pertinente, porque fala diretamente da gafieira, né? Eu acho que uma coisa é o que chamam de samba de gafieira, que para a gente aqui no Rio é samba, é gafieira, não tem muito essa distinção. Mas a maioria das pessoas sabe que o grande lugar, né, vamos dizer, o epicentro da dança de salão carioca, né, que até hoje as pessoas lembram, eram as domingueiras voadoras, né, que acontecia no Circo Voador, em frente aos Arcos da Lapa, com a Orquestra Tabajara. Agora, eu acho que a maioria das pessoas não sabe que esse movimento começou antes, porque, vamos dizer assim, a gafieira, né, porque assim, a gente aqui no Rio de Janeiro, a gente nunca chamou dança de salão. Dança de salão, esse termo, dança de salão, que eu me lembre, veio surgir com Jaime Arocha, quando inaugurou a escola, né, a sua primeira escola, Chiquinha Gonzaga, né, que era lá no Asa, em Botafogo. A gente chamava de gafieira. Vamos para a gafieira, vamos dançar gafieira, né? Mais para a periferia, esses falavam, vamos dançar balanço. Eles não falavam nem dançar samba ou gafieira, vamos dançar balanço. Enfim, e até início da década de 80, as gafieiras estavam, vamos dizer assim, no anonimato. Tinha uma coisa muito, não vou dizer folclórica, mas você tinha um local que era a Estudantina, você tinha ali a Elite, então eram locais, vamos dizer assim, quase que turísticos, né? Mesmo para os cariocas. Você ia fazer um programa turístico, vamos na Estudantina hoje, né? Não era você não tinha esse hábito. Existia aquele público, né? Que era, vamos dizer, um gueto que frequentava essas gafieiras, e existia o público turista, que uma vez ou outra, hoje vamos na gafieira, né? Mas não eram frequentadores regulares da gafieira. Então, vamos dizer que 60, 70, ela ficou nesse lugar aí. Eu sei que ainda na década de 70, acho que não sei precisar o ano, fizeram uma tentativa de bombar a gafieira, com uma gafieira que foi inaugurada em São Conrado, chamada Gafieira Flor de Lis. Inclusive, saiu um vinil, vocês devem conhecer, Gafieira Flor de Lis, que tem o Raul de Barros e a Adele Fátima na capa, né? Mas onde o movimento realmente começou foi no Parque Lage, com gafieiras promovidas pelo Paulo Moura. Então, que foi assim, tipo, ano de 80, 81, o Paulo Moura começou a realizar gafieiras no Parque Lage, no Jardim Botânico, que era uma gafieira frequentada por muitos intelectuais, jornalistas, babá. Então, consequentemente, isso deu mídia, né? Isso fez muito sucesso. O Globo apadrinhou, o JB, na época, né, que eram jornais de peso no Rio de Janeiro. E aí começou esse movimento, né, esse pulsar da gafieira no Rio de Janeiro, esse renascimento. Porque, assim, no subúrbio, lá na periferia, vamos dizer assim, os bailes, vamos dizer, das bandas do subúrbio não pararam. Só que isso não dava mídia, isso ficava lá no subúrbio. Não era um movimento que vinha para a cidade, nem que vinha para a região da Zona Sul, né? Mas esse boom que deu o renascimento da dança de salão no Brasil, porque foi a partir daí que o resto do Brasil começou
a se interessar por dança de salão, né? Então, começou aí. Então, e a produtora desse evento era a Maria Jussá, né? Eu não sei se ela ainda está dirigindo o Circo Voador do Rio de Janeiro, mas foi ela que retornou com o circo. E aí, quando inaugurou o Circo Voador no Arpoador, os caras tiveram essa sacada. Já tinha esse movimento, já tinha essa coisa surgindo. O Carioca já estava curtindo e queria frequentar regularmente uma gafieira, então os caras lançaram no Circo Voador a Domingueira Voadora, que quando o circo foi para Lapa, né, eles levaram esse evento, né, para a Lapa. E daí a coisa foi num crescente de lua cheia. Então, e era um lugar, vamos dizer assim, que era o local onde você tinha uma noção central de como estava a dança no Rio de Janeiro, porque você tinha pessoas que vinham de Jacarepaguá, de Nilópolis, de Copacabana, então você entrava ali e você via pessoas que eram de escola de dança, porque já tinha esse movimento da escola de dança, e você via as pessoas que eram pessoas, vamos dizer assim, dançarinos, né? Pessoas que iam para o baile, eles gostavam de fazer baile, de ir para baile, né? Ou seja, o Circo Voador, a Domingueira, ela era aos domingos, obviamente, começava às 10 da noite e até às 2 da manhã, para você imaginar, né? Na Lapa, de 10 da noite às 2 da manhã de um domingo. Então, você chegava no circo às 9, já tinha gente fazendo fila na porta para começar o circo, a gafieira. Então, aí começou esse movimento, né, da gafieira e, consequentemente, da dança de salão brasileira. Na segunda parte, João! Maravilha, João! Pessoal, eu imagino que todos estejam com o link da nossa segunda parte da nossa reunião, né? Eu vou dar algumas informações importantes aqui, encerrando esses 2 minutinhos que a gente ainda tem. E aí todos entrem lá. Quem não tem o link, corre lá no Telegram para pegar o link, né? Que está sendo enviado, já foi enviado. Né? Já está quase nos 40 minutos, João. Quase nos 40 minutos. Então, antes da gente terminar... Não, mas as pessoas vão continuar falando daqui a pouquinho. Eu queria que vocês abrissem o vídeo para a gente fazer uma foto de todo mundo, para a gente registrar isso. Porque são 82 pessoas nesse momento, aqui nesse bate-papo gostoso. Vamos fazer uma foto legal aí, todo mundo? Vamos lá, vamos abrir o vídeo. Quero ver todo mundo. Vão ser 2 fotos, porque não cabe todo mundo numa tela só. Atenção, atenção. 1, 2, 3, sorrisão e... Aí, mais uma foto agora do pessoal que está do outro lado, Atenção, atenção. 1, 2, 3, arruma o cabelo aí, Nicinha, que eu te vi arrumando o cabelo. 1, 2, 3 e... Maravilha! Deixa eu anunciar algumas coisinhas aqui, então. Olha só, nesse minutinho final. Terminando, já entra no segundo link. Os próximos eventos da Mimulus Digital. Nessa quinta-feira, surpresa, quem estiver participando do nosso Telegram vai poder participar de uma aula que eu vou ministrar para alunos de Madrid. Vai ser uma aula de samba no pé para alunos de Madrid. Quinta-feira, quem quiser mais informações, entra lá no nosso Telegram. E aí, o mais legal é que na semana que vem, num horário surpresa que vai ser anunciado, nós vamos ter esses professores de Madrid ministrando uma aula para os nossos alunos. Então, se você ainda não participa do Mimulus Digital, do Mimulus Exclusivos, você pode participar dessa aula também. Tem que estar no Telegram para você receber o acesso lá, ok? Então, as informações na semana que vem. Neste final de semana, eu estou dividindo a segunda edição do curso Digital Coreográfica com Otávio Nassur, grande coreógrafo lá de Curitiba. Então, busque lá informações no nosso Instagram. Neste final de semana, sábado e domingo, Otávio Nassur e eu, criatividade e coreografia. Beleza? Se você não conhece ainda a Mimulus Digital, entra no nosso Instagram, faça contato conosco e participe das aulas práticas, desses bate-papos, dos cursos teóricos. E esse bate-papo, esse momento para a gente falar sobre história da dança, continua na terça-feira que vem. Fique atento a isso. Então, nós vamos encerrar
agora e entramos no segundo link imediatamente. Vamos lá!